No remoto cenário do Alasca, um oficial militar faz uma descoberta surpreendente durante um evento sísmico. Uma pirâmide gigantesca emerge das profundezas congeladas. Comparada à Grande Pirâmide de Gizé, sua presença desencadeia uma onda de especulação e intriga. À medida que a notícia se espalha pela pequena comunidade local, a cobertura da mídia desperta a curiosidade do mundo. Mas, misteriosamente, toda a cobertura desaparece durante a noite, deixando para trás um vazio de informações e muitas perguntas sem resposta. O que poderia estar enterrado sob o gelo do Alasca? Quem construiu essa estrutura e por quê? À medida que nos aprofundamos nesse enigma, somos levados a questionar o que mais pode estar escondido nas vastas terras do norte. Os relatos do oficial militar sobre a pirâmide desencadeiam uma série de investigações. Especialistas são enviados para examinar a estrutura, enquanto a comunidade local fica animada com a notícia. Moradores relatam estranhos fenômenos e avistamentos próximos à área da descoberta. A presença militar aumenta, estabelecendo um perímetro de segurança ao redor da pirâmide, enquanto a mídia local cobre inicialmente o evento. No entanto, essa cobertura desaparece misteriosamente da noite para o dia, deixando o público perplexo e alimentando ainda mais especulações sobre o que pode estar escondido sob as frias paisagens do Alasca. À medida que a notícia da descoberta se espalha, histórias antigas e lendas locais ressurgem, alimentando teorias sobre a origem e propósito da pirâmide. Arqueólogos e historiadores começam a analisar os relatos, buscando conexões entre a estrutura recém-descoberta e as narrativas transmitidas ao longo das gerações. Rumores sobre tecnologias avançadas associadas à pirâmide começam a circular, levantando questões sobre civilizações antigas que possuíam conhecimentos além de sua época. Teorias sugerem que a estrutura pode ser um remanescente de uma civilização perdida ou até mesmo de origem extraterrestre, capaz de desafiar nossas compreensões convencionais do passado. Os mitos e lendas locais também oferecem pistas intrigantes. Histórias de povos nativos falam de uma pirâmide sagrada, onde forças da natureza convergiam e energias misteriosas fluíam. Essas narrativas antigas lançam luz sobre a possibilidade de que a pirâmide tenha servido como um centro de conhecimento e poder espiritual para antigas culturas indígenas. Enquanto os especialistas buscam entender o propósito da pirâmide, depoimentos de testemunhas oculares adicionam camadas à narrativa. Relatos de moradores locais sobre avistamentos de luzes estranhas e sons inexplicáveis nas proximidades da pirâmide aumentam o mistério em torno do local. Alguns afirmam ter experimentado fenômenos sobrenaturais, alimentando a especulação de que a estrutura pode estar ligada a energias além da nossa compreensão. À medida que as investigações continuam, a Pirâmide Negra do Alasca se torna mais do que uma mera descoberta arqueológica. Ela se transforma em um enigma enraizado na história da humanidade, sugerindo possíveis verdades enterradas sob as camadas de gelo e mistério do remoto território do Alasca. Com a crescente especulação em torno da pirâmide, surgem relatos perturbadores de um encobrimento militar. Ex-militares e insiders começam a revelar informações sobre operações secretas e medidas extremas tomadas para proteger a área ao redor da pirâmide. Testemunhos conflitantes emergem, destacando a presença intensa de pessoal militar e medidas de segurança rigorosas. Ex-oficiais descrevem operações militares de grande escala, montadas na área logo após a descoberta da pirâmide. Helicópteros e veículos militares ocuparam a região, estabelecendo um perímetro de segurança restrito. Alguns insiders revelam que amostras do material da pirâmide foram enviadas para laboratórios secretos, onde foram submetidas a análises confidenciais. Os resultados dessas análises permanecem ocultos, mas há especulações sobre a possível descoberta de materiais ou tecnologias desconhecidas pela ciência atual. No entanto, a busca por respostas é dificultada pela presença militar e pela intensa vigilância ao redor da pirâmide. Jornalistas e pesquisadores independentes que tentam investigar são confrontados com resistência e, em alguns casos, são ameaçados ou intimidados a desistir de suas investigações. Apesar das tentativas de encobrimento, vazamentos de informações começam a surgir, revelando detalhes sobre projetos secretos e colaborações entre governos e corporações privadas. Esses vazamentos levantam questões sobre o que exatamente está sendo estudado e experimentado dentro da pirâmide, e por que tanta ênfase é colocada em mantê-lo em segredo. A presença militar e o sigilo em torno da Pirâmide Negra do Alasca só servem para aumentar o mistério e a especulação sobre o que realmente está sendo protegido e por quê. A investigação continua, enquanto os pesquisadores lutam para descobrir a verdade por trás do véu de segredo e ocultação militar.
Enquanto a pressão pública aumenta, pesquisadores independentes se aventuram a investigar a área proibida ao redor da pirâmide. Equipados com drones e câmeras escondidas, eles captam imagens impressionantes que revelam a intensidade da segurança militar e a presença de equipamentos sofisticados ao redor da estrutura. Esses pesquisadores conseguem documentar anomalias eletromagnéticas significativas ao redor da pirâmide, sugerindo a presença de energias inexplicáveis. Relatos de moradores locais sobre luzes estranhas no céu e sons misteriosos apenas aumentam a curiosidade sobre o que realmente está acontecendo naquela área remota. Vazamentos de informações revelam que o governo está conduzindo experimentos secretos dentro da pirâmide. Relatos de trabalhadores locais descrevem projetos misteriosos e experimentos estranhos acontecendo sob o gelo do Alasca. Alguns mencionam objetos que se movem por conta própria e temperaturas que flutuam inexplicavelmente. Além disso, depoimentos de pessoas sensíveis a energias, como médiuns e espiritualistas, adicionam outra camada de mistério à investigação. Muitos afirmam sentir uma presença poderosa e antiga no local, sugerindo uma conexão espiritual ou sobrenatural com a pirâmide. A combinação de vazamentos de informações, testemunhos de moradores locais e descobertas de pesquisadores independentes lança luz sobre o potencial extraordinário da Pirâmide Negra do Alasca. Enquanto a investigação continua, a pirâmide se torna um símbolo de mistério e intriga, desafiando as noções convencionais sobre o que é possível e o que está além do nosso entendimento. Com o aumento da pressão pública, novas revelações começam a surgir, revelando detalhes até então desconhecidos sobre a Pirâmide Negra do Alasca. Documentos vazados e testemunhos de insiders lançam luz sobre as atividades secretas conduzidas dentro e ao redor da estrutura. Os vazamentos de informações revelam colaborações entre governos e corporações privadas, focadas em estudar e explorar os mistérios da pirâmide. Essas revelações provocam indignação e demandas por transparência por parte do público, que exige respostas sobre o que realmente está acontecendo naquela região remota. Enquanto isso, pesquisadores independentes continuam a desafiar as restrições impostas pelas autoridades militares, buscando revelar a verdade por trás do véu de segredo e ocultação. Alguns arriscam suas vidas para coletar evidências e testemunhos que possam lançar luz sobre os segredos da pirâmide. Os depoimentos de ex-militares e trabalhadores locais revelam detalhes perturbadores sobre as atividades dentro da pirâmide. Relatos de experimentos bizarros e fenômenos inexplicáveis aumentam o mistério em torno do local, alimentando ainda mais a especulação sobre suas verdadeiras origens e propósitos. Enquanto as investigações continuam, a Pirâmide Negra do Alasca se torna um símbolo de mistério e controvérsia, desafiando as noções convencionais sobre o que é possível e o que está além do nosso entendimento. O mundo aguarda ansiosamente por respostas, enquanto a busca pela verdade continua. À medida que a investigação avança, uma imagem mais clara começa a se formar em torno da Pirâmide Negra do Alasca. Essa descoberta potencial atrai a atenção global, aumentando a pressão sobre as autoridades para revelar mais informações. Enquanto isso, especulações sobre a origem e propósito da pirâmide continuam a crescer. Alguns teorizam que ela pode ser um vestígio de uma civilização avançada, enquanto outros sugerem uma conexão com forças sobrenaturais ou extraterrestres. A verdade permanece esquiva, mas a busca pela compreensão continua. À medida que nos despedimos desta jornada, somos deixados com mais perguntas do que respostas. O mistério em torno da Pirâmide Negra do Alasca persiste, desafiando-nos a questionar, explorar e buscar a verdade, não importa quão inacessível ela possa parecer. E assim, enquanto a pirâmide permanece silenciosa no gelo, aguardamos o dia em que possamos desvendar seus segredos e entender plenamente o que ela representa para a história da humanidade.